Sejam bem-vindos então a mais uma celebração. Para quem está chegando hoje, visitando a gente, meu nome é Edson, um prazer. Que você se sinta super à vontade no nosso meio, amém, gente? Nós estamos na série Frutos. Então hoje, pessoal, vai ser a última mensagem. Isso aí, gente. Nós temos uma questão aqui na igreja que nós incentivamos você a ver as séries da igreja. Que aqui na igreja, as séries da igreja, você vai ser edificado, você vai ser abençoado, você vai crescer espiritualmente. É muito melhor que algumas séries da Netflix, onde o lesbianismo, o adultério, a prostituição rola um monte e todo mundo olha, inclusive cristãos olham algumas séries e não sabe por que depois não estão cheios do Espírito Santo. Porque ficam diante do caldeirão do diabo com algumas séries. Então nós, pessoal, nós acreditamos nas séries da igreja, nas séries do Senhor Jesus. Nós acreditamos nas séries que partem da Bíblia para você. Então nós vamos na série Frutos, pessoal, e nós já trabalhamos 9 frutos praticamente, né? Hoje é o último, já trabalhamos o fruto do amor, o fruto da paz, o fruto da alegria, da fidelidade, da paciência, enfim. E hoje vamos trabalhar o último fruto, então, que é o fruto do domínio próprio. Esse fruto do domínio próprio, ele é um fruto interessante. Só de nós dizer dominar-se, a gente já fica, mas será que eu tenho? Não tenho, não sei, porque às vezes eu me domino, às vezes não. Às vezes eu chuto o pau da barraca, às vezes não. Depende como você está falando comigo, pastor. Depende como. Mas esse é um fruto, e eu digo que esse é um dos principais frutos, na verdade, que nós precisamos ter. Então nós vamos encerrar essa série hoje com o fruto domínio próprio. Amém, gente? Nós vamos lá então para a nossa mensagem. Tenha domínio próprio e seja verdadeiramente livre. Então repita comigo: tenha domínio próprio. E seja verdadeiramente livre. Então hoje nós vamos trabalhar a relação do domínio próprio com nossa liberdade. Por que Deus quer tanto que nós venhamos a nos dominar? O que tem a ver o domínio próprio com liberdade? E o que tem a ver você não se dominar com escravidão? Vamos para o texto então, gente? O texto é Gênesis 3, 1 ao 7. Lá está escrito assim, ó: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido. E ele também, o que, gente? Olha que mulher interessante. Deu ao seu? E ele também? Já vamos falar sobre isso. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram as folhas de figueira para usar como tangas. Olha só, que interessante esse texto, gente. Pessoal, nós vamos trabalhar então baseado no fruto do domínio próprio. Mas eu quero começar dizendo que quando Deus criou o ser humano, e aqui a gente já entende que nós temos que crer no criacionismo e não no evolucionismo, que o homem, que Deus fez o macaco, virou esse, virou aquele, até virou homem. Não, Deus criou o homem direto. E quando Deus criou o homem, Ele criou o homem, gente, com algo chamado livre-arbítrio. Algo chamado livre-arbítrio. O que tem a ver esse livre-arbítrio? É a liberdade que o homem tem para escolher entre amar a Deus ou não amar a Deus. O homem tem então a liberdade entre querer andar com Deus ou não andar com Deus. Você hoje veio para a igreja, a gente gosta de falar que Deus trouxe você aqui, a gente gosta de falar isso, a gente crê que foi pelo poder da oração. Mas você veio na igreja hoje porque tu decidiu vir. Em outros momentos, quando tu não quer, tu não vem. Sabe o que significa isso? Livre-arbítrio. Você decide o que tu faz na tua vida. E Deus não se envolve nas decisões pessoais que você tem de tomar. Ele pode influenciar, ele pode mandar, ele pode te ensinar, mas no fim, quem vai decidir é você. Então quando Deus faz o homem,
Com o livre-arbítrio, ele está mostrando o seguinte, que Deus é amor. Alguém que ama não controla. Alguém que ama não obriga. Então, se Deus, como muitos dizem por aí, tivesse feito o homem como robozinhos, vai, ele vai, vem, ele vem, e controlasse nós como se fosse marionetes, ele não seria amor. Ele seria um ditador, um controlador. Então, Deus, no seu caráter de amor, ele não obriga ninguém a nada. Porque no momento que ele obrigar alguém a alguma coisa, ele deixa de ser amor. Então, entenda você que está aqui hoje, que Deus te deu o livre-arbítrio. Que Deus te deu a liberdade. Uma vez eu ouvi um cara chamado Alok, é um DJ, não é nem cristão, mas tem alguns princípios interessantes nele, que ele foi para a África. E lá estava um monte de africanos passando fome, morrendo. E ele foi lá ajudar aqueles africanos. Então ele botou uma foto no Facebook, ele colocou bem assim, gente, nem sei se esse cara é cristão, acho bem crente que ele é. Mas olha o que o cara falou. Pessoal, eu fui para a África e eu descobri uma coisa. Não foi Deus que abandonou os africanos, fomos nós. Olha só, se os justos não clamarem, as pedras clamarão, falou Jesus, né? Então, gente, a liberdade que Deus te deu, você pode fazer com ela o que você quer. Deus, então, para trazer essa liberdade, para trazer esse livre-arbítrio, ele precisava dar opções para o homem. Não existe liberdade sem a opção de você ser escravo. Só vai haver liberdade na tua vida se houver duas opções. Uma para você obedecer a Deus, outra para você não obedecer a Deus. E como é que Deus fez isso no Jardim do Éden? Muito simples. Ele coloca o homem no Jardim do Éden e diz assim: Adão, eu te criei para você andar comigo. Eu te criei para nós sermos amigos. Eu te criei para você me servir. Eu quero te dar um trabalho, coloque o nome dos animais, cultive o jardim, faça o que você quiser, seja livre. Eu te criei para ser livre. Porém, entenda, Adão, você pode comer de todas as frutas que tem no Jardim do Éden, menos uma: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali naquele momento, então, Deus coloca mais uma opção para Adão. Uma opção de maldição. Uma opção de erro. Uma opção para que ele fizesse algo contrário ao que Deus disse. Coma de todas, menos dessa. Porque se você comer, certamente você vai morrer. Gente, entenda, como Deus é sábio. A questão aqui não é se era maçã, se era uva. A Bíblia não fala que fruta é. O que está ali na Bíblia, o que está claro ali é que Deus, para mostrar amor por nós, ele tem que nos dar duas opções. Para Deus mostrar que Ele nos ama e quer nos ver livres, Ele tem que ter uma opção para que nós venhamos a nos tornar escravos. Então Ele disse a Adão: não coma dessa aqui, coma de todas essas. Ok? E o mais interessante, gente, é que Adão e Eva, que eu já vou falar sobre a Eva, eles andavam, pessoal, nus no Jardim do Éden. Eles andavam nus. Sabe por quê? Porque Deus fala que eles andavam nus. Porque quando alguém foi feito por Deus, ele foi feito por Deus já santo, puro. Quem é santo e puro não tem nada a esconder de ninguém. Quem é santo e puro não tem nada a se esconder. Sabe que tu está de roupa hoje? Porque tu é pecador. Ah, mas as praias do nudismo? Sem vergonha. É pior pecador ainda. É pior ainda. Os caras numa praia de nudismo são os piores tipos de pecado que pode existir. Porque dentro deles, gente, eles têm a consciência que aquilo não está certo. Todos usam roupas. Em qualquer cultura que você for, cultura árabe, judaica, portuguesa, americana, brasileira, todos usam roupa. Apesar que tem uns que não. Metade, infelizmente, através da imoralidade sexual, querem mostrar mais do que Deus disse. Mas eles andavam nus, porque eles não tinham nada a esconder. Ou seja, você sabe o que é santidade? É não ter nada a esconder. No momento que você tem que esconder, no momento que você tem que tapar, no momento que você tem que ficar constrangido, você deixou a tua santidade. Então, ali, Deus fez o homem e a mulher dessa forma, porque eles eram santos, né? Então, gente, para haver liberdade é necessária uma opção para você ser escravo. E a Bíblia vai dizer, então, que Deus fez o homem
e depois fez a mulher da costela do homem. Estava tudo legal, estava tudo bacana. O homem e a mulher, um casal de Deus, se encontravam com Deus de tardezinha. Era adoração para cima, era adoração para baixo, era trabalho, era love, era um casal retrato do poder de Deus. Aí chega a primeira sessão espírita da Bíblia. Só para você saber, o que é espiritismo, pastor? Espiritismo é quando o diabo desce numa pessoa, e daí o diabo começa a falar: oh, eu sou o teu vô, eu sou o teu pai, que já morreu. E a pessoa: ah, meu pai, meu vô, reencarnou. Gente, não existe isso. Não existe isso, gente. A Bíblia fala que ao homem está dado nascer, ou morrer e o juízo. Ninguém volta. Uma coisa é ressuscitar. A Bíblia fala que homens podem ressuscitar. Jesus ressuscitou. Agora, reencarnação, voltou em outro corpo, não é bíblico. Não acredite nisso. Se você um dia vê alguém possuído, caído, fazendo até mesmo a voz de um parente falecido teu, eu quero lhe dizer, é o diabo. É o capeta, sim. É o demônio. E que alguns, por falta de instrução, acreditam que era um falecido. Não caiam nisso. Fica a minha fala aqui, fica a minha dica. O dia que você vê um cara imitando Chico Xavier, ele está morto. O demônio manifestou nessa pessoa, e o demônio, sabendo como imitar as pessoas, né, Matheus? Ele vai imitar mesmo. Mas a primeira sessão espírita da Bíblia está em Gênesis, que nós lemos. O diabo, o Lúcifer, que foi condenado do céu para o inferno e ficou um tempo na terra, como ele está até hoje, ele entrou na cobra, o diabo, e a Bíblia diz que a cobra chegou para Eva e falou: Eva, por que tu não come daquela fruta? Pessoal, a Bíblia vai nos dar a entender que a cobra não era um animal feio, peçonhento, horrível, como nós conhecemos hoje. Alguém aqui curte cobra? Você tirou selfie com cobra? Geralmente de 0 a 10, uma até, porque gosta de trabalhar, né, com essas coisas de animais. Mas cobra, todo mundo acha, na sua maioria, um bicho estranho. Não é um bicho muito agradável. Quem tira selfie, ninguém fala: pô, partiu ver cobras. Ninguém... Geralmente, as pessoas botam foto de leão no Facebook, de águia. Difícil de cobra quando vai se mencionar algum parente. Mas geralmente coloca águia, javali. Mas entendam que no princípio, pessoal, a cobra, alguns teólogos afirmam isso, que era um bicho bonito. Alguns dizem que a cobra era um dos bichos mais lindos do Jardim do Éden. Diz que a cobra voava, gente, não tem noção. Então acho que a Eva ia olhar assim: cobra, vem aqui. Gente, aquele bicho se arrastando, alguma coisa de legal naquela cobra. Dizem, mas isso não é fato bíblico, pessoal. Isso aí é teorias, isso aí é imaginações para tentar entender um pouco melhor. Mas eu creio nisso, que a cobra era um bicho bonito. E ela chega, o diabo dentro dela, e diz: Eva, come da fruta. Não, eu não posso comer da fruta, porque Deus me falou que eu não posso nem comer e nem tocar na árvore. Gente, vejam em Gênesis, em nenhum momento Deus fala para não tocar. Só fala para não comer. Sabe por que ela falou isso? Não pode comer nem tocar? Porque ela já estava se revoltando com Deus já. Era dias e dias ela olhava para a árvore e pensava: que toque aquela árvore. Bem que eu podia dar uma lasquinha naquela árvore. Mas Deus falou que Então, acho muito estranho, por que não pode, tão bonita aquela árvore, tudo bem. E o diabão só na espreita. A Eva está sendo tentada. Ele possui a cobra e diz: Eva, come. E ela: não, porque Deus falou para não comer nem tocar. E o diabo, nem Deus falou, o diabo já se liga, né? Não está revoltado com Deus. Não, Eva, come. Sabe o que tem que comer? Porque Deus está com medo que você vai ter o mesmo conhecimento que Ele. Se torne um Deus. Coma. Deus está gelando que se vocês comerem da fruta, vocês vão ser iguais a Deus. E aí ela fala: será? Meu maridão não está aqui.
Ai, Adão deve estar trabalhando agora. Ele me falou para mim não comer. Ah, quer saber, velho? Vou comer. E a Bíblia diz então que a Eva pega e come. E no momento que ela come, o pecado entra nela, a morte entra nela, o castigo entra nela. E o que ela faz? Adão! Maridão! Esposo! Amor! Chega aí! O que foi, Eva? Eu comi da fruta. Vamos lá, gente, atenção, eu vou falar agora de homem sacerdote e homem banana. Se aquele homem fosse sacerdote, se aquele homem fosse um homem líder do seu casamento, ele ia olhar e dizer: o que tu fez? Tá louca? Tu comeu da árvore que Deus falou que não era para comer? Vem cá, Deus, eu me arrependo como casamento aqui por ela ter feito isso. O Senhor não nos castigue. Ela errou. Eu, como líder dessa casa, me arrependo junto. Não venha com teu castigo. Mas o que Adão fez? Tu comeu? Me dá então. Comeu junto. Sabe o que é o homem banana, gente? O homem banana é aquele homem que não sabe a liderança que tem dentro da casa. O homem banana é aquele homem onde a mulher manda. O homem banana é aquele homem que a mulher decide. O homem banana é aquele homem que tudo a mulher faz, tudo a mulher manda, tudo a mulher oferece, e o homem: sim, amor, vou fazer sim, vou fazer. Tu não quer que eu faça? Não, vou fazer então. Homens bananas, que está recheado nessa cidade de banana. Recheado. Vamos para a igreja, amor. Estou me preparando para ir para a igreja. Vamos lá, se ajeita aí. Falta 10 minutos. Não vou mais, maridão. Não vai? Por quê? Não quero. Eu vou também. Banana. Bananão. Bananão. Quando o homem não lidera sua esposa, ele é banana. Não estou dizendo agora, feministas, que é para ser machista. Não, ninguém falou ser machista. Machista manda. Homem conquista. Homem lidera. Ogro, que tem o homem, o macho e o ogro. O ogro é irado. Fica lá tua aí, mulher. Faz a carne. Tá sem sal. O ogro babando em cima da mesa do almoço. Cadê o sal? E a mulher fica escrava assim. Eu já trago o salzinho. Já. Daí tem o macho. Que queimado sou eu. Queimado sua casa sou eu. Você é macho. O homem não. Querida, eu sou homem de Deus e você errou. Esposa, vamos para cá. Esposa, vamos para lá. Homem, conversa com a esposa. O que tu acha, amor? O que você acha disso? Temos que decidir isso. Vamos conversar juntos. E os dois ali conversam, mas o homem que vai chegar à decisão final. Se você é casado e a mulher decide tudo, você é um banana. Show? Dá tempo de se converter entre a bananice do bananismo. E se você gosta de mandar, mulher que está aqui, você é uma mulher chamada de Jezabel. Existia um rei chamado Acabe, que era casado com Jezabel. A Jezabel mandava nele, ele chorava nos pés dela, e por isso que tem um espírito chamado espírito de Jezabel. É a mulher que manda em casa. Mulheres que estão aqui, não vão por esse caminho, em nome de Jesus. Homens, não sejam bananas. Na verdade, o homem banana abre espaço para a mulher Jezabel entrar. Se os dois se converterem dessa situação, não acontece mais isso. Amém, gente? Mas, beleza. Legal. Vimos então que Eva e Adão não se dominaram. Deviam ter se dominado, mas se deixaram levar e sofreram as consequências. Houve algumas consequências por eles não terem se dominado. Primeira consequência era eles ter se afastado do compromisso com Deus. Se quiserem copiar na guia aí, podem copiar, que está na guia. Mas a primeira consequência de quem não tem domínio próprio é o afastamento do compromisso com Deus. Deus, a Bíblia fala que ele se encontrava com Adão e Eva à tardezinha, toda tardezinha ele se encontrava com Adão e Eva. E Adão e Eva, e Deus no horário marcado, chegou para conversar com Adão e Eva, eles não estavam no local marcado. E Deus chegou assim: Adão, onde é que está você? Senhor, estou escondido aqui. Mas nosso horário de compromisso,
Nossa caminhada de compromisso não está aqui. O que aconteceu? Por acaso tu comeu da fruta que eu falei para tu não comer? Então, a primeira coisa do domínio próprio, quem perde o domínio próprio, se afasta de Deus. Segundo, entra algo chamado culpabilidade. A segunda coisa de alguém que cai fora do domínio próprio é culpar as pessoas por seu pecado. Adão, comeu ou não? Senhor, a mulher que tu fez para mim, foi ela que comeu. E porque ela comeu, eu comi também. E daí Deus aí, Eva, como é que é a história aí? Ah, Senhor, a cobra que tu fez eu comer. Não sei. Cobra! E a cobra olhou para trás, não tinha ninguém para culpar. Ih, foi amaldiçoado. Coitada da cobra, não tinha nenhum outro bicho para culpar. Mas é a culpabilidade. É você culpar as pessoas. Quando você não assume o teu pecado, quando você não assume o teu erro, você está mostrando um afastamento de Deus horrível. A culpa é tua, sim. Se você caiu, não é a culpa do teu pai, tua mãe, teu irmão, teu amigo. Se você caiu, a culpa é tua. Ah, mas me influenciaram. A culpa é tua de cair na influência. Ah, mas me obrigaram. A culpa é tua de não chamar ajuda. Ah, mas não tem conversa. Caiu, a culpa é tua. É culpa do diabo. É culpa do PT, da Dilma, do Temer, do MDB, do SDB, do AS. Não, a culpa é tua. O negócio de botar faixinha lá fora. Né? Fora isso, fora aquilo, fora aquilo. Está na desgraça. A culpa é tua. Então, gente, e a outra parte de alguém que cai no domínio próprio é a vergonha. A Bíblia diz que Adão e Eva se envergonharam daquilo que eles fizeram e se taparam as suas vergonhas, taparam o seu corpo, não queriam mais falar com Deus. Porque quando uma pessoa perde o domínio próprio, ela sabe que ela fez coisa errada, então ela começa a se esconder de Deus. Ela começa a se esconder do Senhor. Aleluia. Ela começa a se esconder do Senhor. Se esconde do Senhor. Porque sabe que fez coisas erradas. Então, gente, aqui é uma explanação de como funciona o domínio próprio. Vamos ao primeiro ponto, então, gente. Primeiro ponto lá. Primeiro ponto, saiba os podes e não podes da palavra de Deus. Minha doutrina deve ser a palavra de Deus. Se a Bíblia diz sim, eu digo sim. Se a Bíblia diz não, eu digo não. Então, pessoal, você tem que se dominar para quê? Afinal, o que você tem que se dominar? Você tem que se dominar para não fazer aquilo que Deus disse para você não fazer. O domínio próprio está em você não fazer o que Deus disse para você não fazer. A palavra domínio próprio, gente, vem do imperador chamado Calígula. Ele era um imperador de Roma. Ele tinha uma liderança no império dele que ninguém entrava e ninguém saía, ninguém comprava e ninguém vendia sem a permissão dele. Estudem um pouco, vocês vão ver que esse homem, ele era um ditador, um controlador. Nada acontecia no reino, nada deixava de acontecer no reino sem a permissão dele. E daí foi criado a palavra domínio Calígula. Ele domina tudo. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém faz, ninguém não faz, sem ele permitir. Então daí vem o domínio próprio. É você ter o poder de dizer sim, de dizer não. É você ter o poder de dizer, não farei isso, farei isso. Domínio próprio vem de uma palavra também que tem uma raiz, como aquela raiz do domínio, quando você pega um cachorro pela coleira, está andando com o cachorro na coleira, ele resolve atacar o cachorro e puxa. Quem de vocês já passou por essa situação já? Então, agora a Nath com certeza, né? Normal. Nath e a Clarice com certeza passaram por isso. Mas você está com o cachorro ali, e geralmente os pequenininhos são os mais furiosos que os grandes, né? Está um grandão de boa, assim o pequenininho vai. E o dono tem que puxar, segura. Domínio próprio é apenas isso. É você botar uma coleira no teu próprio pescoço e quando você quiser pecar, tu puxar. Isso é domínio próprio. Mas a Bíblia fala então, gente, sobre muitas coisas que você pode e muitas coisas que você não pode na palavra de Deus. A Bíblia vai nos ensinar, pessoal, que existem 3 vontades no mundo. Primeiro, a vontade de Deus. Aonde eu vejo a vontade de Deus, pastor? De Gênesis a Apocalipse, na Bíblia. Aonde eu ouço a vontade de Deus, pastor? Na igreja.
Aonde mais eu ouço? Na televisão, no rádio, enfim, no discipulado, na liderança, no PG. Ali está a palavra de Deus, que sai tudo da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Aqui você vai ver o que Deus gosta, o que Deus ama, o que Deus não gosta, o que Deus odeia. Aqui na palavra de Deus você vai ver o que Deus não quer que você faça e o que Deus quer que você faça. Então a vontade de Deus é a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala também de uma outra vontade chamada vontade do ego. A minha própria vontade é quando eu chego e digo: Deus, por mais que eu sei que a palavra diz, eu vou fazer assim. Por mais que eu sei que eu não devia, vou fazer igual, porque eu quero. É a vontade própria. E tem uma outra vontade que é a vontade do diabo. É quando o diabo chega e diz: faça o contrário do que Deus disse. Porque o diabo quer te destruir. O diabo te odeia. O diabo não gosta de você. O diabo quer que você tome decisões todas para que você colha desgraças, colha destruição. O diabo, ele tem um propósito. O propósito da existência do diabo é fazer alguém não fazer a vontade de Deus. Certa vez Jesus estava andando com os discípulos. Ele falou para os discípulos bem assim: discípulos, a vontade do meu pai é que eu vá morrer numa cruz daqui a pouco, tá? Eu vou para Jerusalém morrer numa cruz. E Pedro, um discípulo, levanta e diz assim: não, Senhor, jamais deixarei o Senhor morrer numa cruz. Jesus olha: se afasta de mim, Satanás. Naquele momento, Pedro emprestou a boca para o diabo. Então o diabo não quer que você cumpra a missão, não quer que você obedeça a vontade de Deus. Esse é o propósito do diabo. O propósito do diabo é derrubar aquele que quer fazer a vontade de Deus. Essas três vontades, então, existem. Você vai ver no Jardim do Éden. Qual que era a Bíblia de Adão e Eva lá em Gênesis? Não tinha Bíblia, não tinha 66 livros, 39 com o Antigo, 27 com o Novo, não. Tinha uma palavra na Bíblia, lá em Gênesis. Era a palavra da voz de Deus. Adão e Eva, coma de todas essas frutas. Daí a Eva, bem não tinha comer. Daí o diabo, come. Então tinham três vontades ali. E Adão e Eva deviam ter se dominado para fazer somente a vontade de... E eles dois fizeram a vontade deles e a vontade do diabo, e por isso que a desgraça pegou eles, foram expulsos do Jardim do Éden, entraram nos primeiros pecadores da história, enfim. Então, gente, essas três vontades, você tem que entender que você precisa fazer a vontade de Deus. Se Deus disse para fazer, faz. Se Deus disse para não fazer, não faz. Se a Bíblia falou para você, faça. Se a Bíblia disse para você não fazer, não faça. E toda vez que você faz o que a Bíblia manda, você é abençoado. E toda vez que você não faz o que a Bíblia manda, você é amaldiçoado. Quem quebra um princípio de Deus, o princípio de Deus quebra essa pessoa. Quem faz o que Deus não quis, o próprio Deus vai permitir você quebrar a tua cara. Então é assim, gente, que funciona. Se domine. O ponto, então, 2. Conheça os principais adversários: diabo, carne, mundo. Quem não tem domínio próprio possui um demônio próprio. O pastor Cote disse essa frase. Então você precisa conhecer os teus adversários. Tem 3 adversários que vão se levantar contra você, para você não fazer a vontade de Deus, para você não se dominar em fazer a vontade de Deus. A primeira oposição contra você pode ver na tua guia, é oposição espiritual. Ou seja, o diabo e seus demônios. O diabo e seus demônios vão se levantar com toda a fúria, com toda a força, para que você não faça a vontade de Deus. Por exemplo, gente, a Eva estava no Jardim do Éden, e o diabo encarnado na cobra vai conversar com a Eva, sugerindo para Eva fazer o que não devia ser feito. A Bíblia fala que a Eva, gente, deu ouvidos para quem, gente? Como até hoje, nos nossos dias, as pessoas dão ouvido para o diabo. Por exemplo, o cara está casado lá, e o diabo chega, viu? Separa. Não, tu é rico demais, separa. Ou o diabo chega para um empresário, viu? Se corrompe, dá bem mais dinheiro. Se você viver uma vida honesta, dá pouco dinheiro, se corrompa. Não paga impostos, desvia, rouba. O
O diabo, gente, ele tem o poder de sugerir. Não o poder de fazer o que nós façamos, mas tem o poder de sugerir. A Eva já caiu, sabe aonde, gente? Quando ela ouviu o diabo. Ela não caiu quando ela comeu a fruta. Ela já caiu quando ouviu o diabo. Ela conversou com o diabo. Ela dialogou com o diabo. Então, quando uma pessoa começa a ter sugestões demoníacas e ela começa a pensar sobre o caso, ela já caiu. Então, como que você tem que fazer para se opor a essa pressão espiritual? Você precisa ter autoridade através da oração. Você tem que orar todo dia. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Você tem que fazer jejum semanalmente, mensalmente. Você tem que buscar no mundo espiritual força e autoridade para quando vir pensamentos, sugestões, dizer: sai em nome de Jesus. Eu não aceito, eu determino que saia. Sai de perto de mim. É você orar, você buscar, você ler a palavra para que você possa ter uma autoridade espiritual. Pessoal, tem cristão que não tem a mínima ideia de mundo espiritual. Tem a mínima ideia. Cristão que olha Big Brother. Cristão que olha novela. Cristão que olha séries cujos personagens representam lésbicas, homossexuais, adúlteros, bandidos, corruptos. Cristão que chega em casa e abre o caldeirão do diabo. Já ouviu falar do caldeirão do Hulk? Caldeirão do diabo. E aí aqueles crentes ficam lá, olhando aquelas séries, se alimentando daquelas comidas estragadas, horríveis, que influenciam você a ser carnal, que influenciam você a querer fazer coisas da carne, do diabo. E daí ali, essa é uma pessoa, esse é um crente que não tem a mínima noção de mundo espiritual. Veja o Big Brother. É lésbica, é imoralidade sexual, é mentira. E o crente está lá, aplaudindo. E ainda ora pelo paredão. Tem paredão. Deus, eu quero que o José fique. Mas vai ganhar vergonha na cara. Depois o diabo chega e te destrói e você não sabe por quê. Dialogando com o diabo. Conversando com o diabo. Abrindo o portal do inferno dentro da casa. Tratando o diabo na melhor. E daí não sabe porque não é cheio do Espírito Santo. Porque não é usado por Deus. Porque a vida é uma desgraça. Porque a vida é uma falência. Porque escuta quem? O diabo. Daí vai ler a Bíblia. Dá sono. Daí a Bíblia, interessante, não consegue abrir a Bíblia. Essa Bíblia é muito esquisita. Quer saber? Vou ligar a televisão do Netflix. Bora! Acendeu! Ficou acordado. E tu olha o que é interessante Netflix. Acaba um capítulo, já entra outro. Nem dá tempo. Vamos olhar mais um. Outro. 10! Mas para a Bíblia, não tem tempo. Para a presença do Senhor, não tem tempo. Então assim, queridos, estou falando uma coisa para vocês. Eu estou sendo como um profeta hoje aqui, dizendo para você que se você ouvir o diabo, se você der espaço para o diabo, ele vai te destruir, ele vai arrasar com a tua vida, ele vai acabar com a tua história, ele vai fazer você ser fraco, nada vai dar certo na tua vida, você não vai prosperar em nada, você não vai crescer, você não vai avançar, porque quem está com o diabo sempre perde, porque ele é um derrotado. A Bíblia fala que ele é um condenado. Ele já está condenado. Mas quem está em Cristo é mais do que vencedor. Você precisa estar em Cristo. Então tem pessoas que não têm a mínima noção de mundo espiritual. Não tem a mínima noção. Como que você vai vencer o diabo se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não conhece de Bíblia, se você não vem da igreja, se você não faz jejum, se você não vai no PG, se você não é acompanhado da tua família por um pastor, por um líder? Como que você vai vencer nessa vida? Você não vai vencer. Gente, nós não estamos só de passagem nessa terra. Nós estamos em guerra. Todo dia o apóstolo Paulo dizia que ele matava um leão por dia. O diabo não vai descansar enquanto não te vê no chão. Todo dia ele vai vir para cima de você. Todo dia ele vai tentar te arrasar. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo disse que o diabo é como um leão que anda ao derredor, louco para derrubar alguém que deixa aberta uma brecha. O diabo, gente, ele sabe. Se tu ficar um dia sem orar, uma semana sem ler a Bíblia,
sem vir na igreja, 3 semanas sem vir na igreja, rapaz, vem com os 2 pés na tua cabeça, para te derrubar. Então, domine-se, busque a Deus, busque a palavra. Outra oposição, pessoal, outra oposição contra o nosso domínio próprio é a vontade própria corrompida pelo pecado. O apóstolo Tiago diz, no livro de Tiago, que o homem é tentado por sua própria cobiça. Todo ser humano é tentado por suas próprias seduções. Todo ser humano tem fraquezas e pontos cegos e pontos fracos, que ele precisa policiar-se para não cair em seus pontos fracos. Eu digo sempre, é aquilo que nós chamamos de carnalidade. O cara lá no mundo, ele bebia vinho e se embriagava um monte, no mundo. Daí ele se converte, e ele, não vou mais tomar vinho, porque toda vez que eu vejo vinho, eu me embriago. Ele se afasta então do vinho. Daí ele passa na rua, vê os amigos, e aí, cara, tudo bem? Vou dar um vinho aí. Não, abandonei o vinho. Se tu é homem, tome. Não, aí me chama de probabilidade. Vamos ver se eu sou homem. Daí o cara cai de novo no vinho. É uma pessoa, estou dando um exemplo bem aqui, porque de fato, se esse homem fosse homem de Deus, ele falaria o seguinte: não, eu sou homem, mas eu sou mais que sou homem de Deus, então não vou não, porque essa é a minha fraqueza. Me ajudem aí, eu não quero ficar perto desse negócio aí. Então, esse é um exemplo, gente, de alguém que tem uma fraqueza na área da bebida. Quer dizer que a Bíblia condena o vinho, pastor? Quero dizer para você que não. Porque Jesus transformou água em quê? Em suco tangue de uva? Tem pastor que tem medo que as ovelhas vão beber vinho. Ele fala, não, Jesus transformou em suco de tangue. Não transformou. Foi vinho. Só que a Bíblia não condena você beber vinho. A Bíblia condena você se embriagar. Se tu pedir para mim, pastor, tu bebe, não bebo nada alcoólico, nada. Se tu quer falar comigo, eu vou recomendar você a nunca beber nenhum tipo de álcool, nunca. Mesmo sendo permitido, Deus não é contra, foi o próprio Deus que libera, para você menos se embriagar, eu recomendo você nunca se envolver com isso. Porque o álcool, com o passar do tempo, se torna um anestésico. A pessoa está mal na vida e puxa uma cerveja, e puxa um álcool, puxa uma cachaça, e puxa um vinho para anestesiar suas mágoas, sendo que a pessoa deveria fugir para Deus. Está bem? Vai para Deus. Está mal? Vai para Deus. Mas as pessoas criam essas vacinas morais e físicas para tentar se acalmar. Então, gente, minha dica aqui, fuja disso. É uma dica pastoral. Agora é o Edson falando. Por mais que a Bíblia libera, pastor da igreja falando. Se puderem, fujam disso. Mas, gente, então você veja, eu não sei qual que é a tua fraqueza, eu não sei qual que é o teu ponto cego, porque o ponto cego é aquele ponto que você não vê que você é fraco, mas outros veem que você é fraco. O teu ponto cego é aquele que você tem que chegar para a tua família e dizer: qual que são os meus principais pecados? Por que você tem visto em mim que está errado? Então, você fale aqui, você fale ali, você fale ali. Pô, não tinha percebido. Então, é você saber qual é a tua área de tentação. Então você tem que entender, gente, que o diabo ele só tem o poder de sugerir para você fazer. Mas no final, quem vai dizer sim ou não para cair no pecado, para cair na desgraça, é você. Ok, gente? O ponto 3, vamos lá. Desculpa, o 3 não, eu ainda tenho um ponto aqui. O ponto 3 dentro do 2. Temos a oposição espiritual, a oposição da vontade própria e temos a oposição do sistema mundano. Então coloque na sua guia que existe a oposição do sistema mundano. O apóstolo João, em 1 João, diz que não devemos amar o mundo e nem nada no que há no mundo, a cobiça dos bens, a cobiça dos olhos, o pecado da carne. Mas que mundo é esse que a Bíblia tanto afirma para você não amar? Que mundo é esse que a Bíblia manda você não amar? Será que é as árvores, é o céu, é o sol, a lua, as estrelas? Será que não pode mais admirar as criações dentro da esse mundo? O mundo que Deus manda você não amar é o sistema capitalista, é o sistema carnal, é o sistema egoísta, é o sistema religioso, é o sistema diabólico que comanda esse mundo. Vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal, desse sistema que nós vivemos hoje. Por exemplo,
Vivemos em um mundo hoje que estão tentando aprovar, em alguns lugares já está aprovado a lei do aborto. Ou seja, a mulher, se quiser, já transou fora do casamento, já pecou, porque fazer sexo fora do casamento é pecado, já pecou e engravidou. Se arrependeu. E aí ela pensa, eu não quero filho, eu não quero. Daí chega o governo e diz, você pode abortar. Tem uma lei. Gente, esse é um mundo diabólico mesmo. A Bíblia fala que a vida já está dentro da barriga. A vida está dentro já ali. Então esse é um mundo que faz as pessoas, gente, abortos clandestinos. Cara, tem mulher, tem menina, já cometeu uns 10 abortos. Porque querem fazer sexo aqui, querem transar ali, querem se divertir nas festas, que já está tudo errado. E para não ter a consequência que elas chamam, não, mas eu não queria. E daí fica tudo. Gente, esse é o sistema diabólico. O sistema diabólico é um sistema de assassinato. É um sistema que mata pessoas. É um sistema que quer destruir vidas. Então, gente, o aborto é um exemplo. O casamento gay é outro exemplo. Quando homens querem casar com homens e mulheres querem casar com mulheres, a Bíblia fala que isso é pecado, gente. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Em nenhum momento você vai ver que Deus fez algo diferente ali. Um terceiro, por exemplo. Nem de Gênesis e Apocalipse, tu não vê Deus fazendo nenhum tipo de homem travestido de mulher, ou mulher, não é bíblico. Ou seja, homossexualismo é pecado. Lesbianismo é pecado. Mas o mundo que nós vivemos hoje, e inclusive alguns cristãos ainda olham séries, onde a mulher beija na boca outra mulher, onde o homem beija na boca outro homem, e está aplaudindo lá. Corrompido pelo sistema mundano. Gente, pecado é pecado. Não me vem dizer, isso é uma doença, isso é uma opção. Não é opção nem doença, é pecado. O mundo gosta de mascarar a palavra pecado em opção. O mundo gosta de pegar a palavra pecado e fazer ela, não, isso é uma doença. Gente, esse é um sistema que pode corromper você se você deixar. Nós somos contra. Tem o feminismo, que as mulheres que mandam nos homens, né? Tem o nazismo, quando fala que o bandido bom é bandido o quê? Bandido bom é bandido o quê? Vocês conhecem a frase? Vocês ficam preocupados, falar que o pastor lhe pega aí. Você sabe de onde vem essa frase? Existe uma frase que diz, bandido bom, bandido bom. Isso é um outro sistema mundano, que é se vingar com as próprias mãos. Gente, bandido bom é bandido salvo. Bandido bom é bandido arrependido. Bandido bom é bandido que abandona as antigas práticas e vem para a igreja. Está onde na Bíblia, pastor? Jesus na cruz, morrendo lá. Um bandido olha para ele e fala, Senhor, lembra de mim quando está no teu reino. Eu sou um pecador, eu fiz muita coisa errada, sou um bandido, mas lembra de mim. Jesus olhou, porque tu se arrependeu, você estará ainda hoje comigo no paraíso. Amém. O primeiro cara que Jesus salvou foi um bandido. Calma aí, pastor, você é a favor da bandidagem? Eu preciso responder isso, né? Tem certeza que precisa responder isso? Vou responder então. Caso alguém diga, o pastor foi um bandido bom. Gente, bandido está contra a vontade de Deus. Ele está roubando. A Bíblia fala, não furtarás. Não roubarás. Ele está contra Deus. E se Deus entender que a consequência de seus roubos é a morte, é entre ele e Deus. Não é entre nós e ele. Alguns bandidos morrem por roubar. Outros bandidos são presos por roubar. Outros bandidos se escondem por roubar. Outros bandidos estão soltos e livres, leves e soltos, mas vão ser pegos uma hora ou outra. Mas, gente, quem vai fazer ele colher ou não é o próprio Deus. Então, gente, se o bandido vai ser morto, se o bandido vai ser salvo, se o bandido vai ser, enfim, é ele Deus. Gente, tem um traficante muito famoso no Brasil que ele está fazendo teologia na Batista. Curso teológico na Batista. E se nós fôssemos para essa filosofia da vingança própria, muitos já teriam matado ele. Mas Deus, Ele pode perdoar quem Ele quiser. A Bíblia fala em Lucas 19 que Jesus encontrou um homem chamado Zaqueu. Alguém já ouviu falar de Zaqueu? Zaqueu, gente, se você acha que o Lula é bandido, o Zaqueu não roubou você. Mas acho que o Temer, a Dilma, sei lá quem você gosta de falar que é bandido, Écio, sei lá.
Cada um gosta de ter um político para jogar o diabo nele. Então, não sei quem sabe ser do PT, PMDB, PSDB, sabe ser do PP, sabe ser do P, mas enfim. Mas o Zaqueu, ele era corrupto. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa dele e Zaqueu não suportou a presença de Jesus e falou: Senhor, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, Senhor, me perdoa. Diante da tua presença eu não consigo, Senhor, eu não consigo. E Jesus disse bem assim: muito bem, hoje houve salvação nessa casa. Inclusive muitos cantam: como Zaqueu, quero o quê? Quero subir, entra na minha casa. Só tu vê, é bíblico essa música. Essa música é bíblica. Essa música é bíblica. Mas, gente, outra coisa que existe no nosso sistema mundano é o adultério. Pessoas que dizem que se você não está feliz com a tua esposa, com o teu esposo, separa, abandona, vai para outra possibilidade. Incentivo a mudança de casamento, incentivo a mudança de cônjuge. Então essas séries que muitos assistem fazem isso, não? Tem algumas novelas que alguns assistem aqui. Lá na novela está o cara com a esposa, daí ele vai se encontrar com a amante, toca uma musiquinha de samba, uma música bem feliz. Lá vai ele se encontrar com a amante. E o pior, os caras fazem de uma maneira tão sagaz a novela e a série, que a pessoa que olha começa a torcer para que dê certo, que o casamento acabe e ele fica amante. Gente, não brinque com o diabo, gente. Não brinque com o diabo. O diabo fala que ele, se possível, se disfarça até mesmo de anjo de luz. Então, esse sistema mundano que nós estamos hoje é liberado a prostituição. A prostituição é celebrada, é idolatrada, né? Adolescentes que se masturbam, jovens que assistem pornografia, homens casados, mulheres que se envolvem com pornografia, casais que olham pornografia juntos, como se nada fosse errado, como se não fosse acontecer nada com isso. Gente, é errado, é pecado, é horrível, vai te destruir. Outra coisa é a corrupção moral e política. Vivemos num mundo hoje, tem o jeitinho brasileiro aqui, o jeitinho brasileiro lá, faz um gato aí, né? Pega uns canal aí de graça, faz um gato lá, né? Tem cara que vai nas greves aí fora, dizendo fora Temer, mas rouba 5 pila da padaria que sobra. Tem cara que diz fora Dilma, fora Temer, fora não sei mais quem, mas quando tem uma chance de roubar 5 centavos que sobrou e ele não quis devolver, ele pega para ele. Estive na prefeitura uma vez, e eu preguei lá, o Hector estava junto, o Hector viu o que aconteceu lá. Meu Deus, foi interessante. Pessoal, todos aqui! Quem rouba 5 reais, roubará 5 milhões. Tem muito caso dizendo fora Temer, né? Ou fora Lula, ou fora não sei quem, porque os caras pegam milhões. Mas esses mesmos caras, quando tem a oportunidade, desvia 10, desvia 15. Gente, eu fui comprar esses dias chiclete bala no mercadinho. Não vou dizer onde que é, porque senão não vou dizer. E daí, fui lá comprar, cara. Era para sobrar, lembra quanto que era para sobrar aí uns 2 reais. E ela me devolveu 1. E eu nunca conto o dinheiro, você me bota no bolso, né? Mas ali Deus, conta o teu dinheiro. Calma aí. Era para sobrar 2. Me deu 1. E eu fui lá. Querida, aqui não era para sobrar 2. E ela, como assim? Daí eu já me liguei, ela queria passar a perna em mim. Como assim, 2? Eu não vou fazer um monte de conta, certo? Sabe aquelas mulheres que não gostam de perder moeda pro troco? Que ela ia virar em moeda? É ridículo, gente. Tem vendedor, negociador aí, comerciante, que não pode perder a moedinha. E ele vai passando a perna em um, vai passando a perna em outro. Se 10 passar, ganha 10 anos. Isso é ridículo. Mas em mim não conseguiu. Eu falei, viu, eu quero meu dinheiro. Sobra 2. Porque eu comprei o chiclete, que é tal valor, a bala, que é tal valor, certo? Eu dei 5, então sobra 10. Ah, sim. Não, isso aí. Deu. Obrigado, querida. Gente, eu fiquei, nossa, como pode? E tenho certeza que essa aí, com certeza, é a mesma pegar um cartaz lá fora e vai dizer fora Temer. Gente. Todo povo merece o governo que tem. Será que só os políticos são bandidos, corruptos e com falta de moral?
Ou é um povo inteiro que tem que mudar a mentalidade corrupta, a mentalidade bandida, a mentalidade de jeitinho brasileiro? Quando pode, não paga imposto. Quando pode, desvia. Quando pode, não paga de maneira justa. Gente, é todo um povo que tem que mudar. Quem bota bandido no governo? É o povo. Quem que aceita saco de arroz e saco de feijão nas eleições? Povo. Quem que aceita esse tijolo? Tem igreja. Pastorzão, ó, eu boto toda essa galera a votar e você vai dar uns tijolos aí, um cimento aí, umas calçadas aí, um templo novo. Me ajuda a construir o templo dos templos. E eu voto em você. Pessoas que andam nesse sistema mudando. Então, gente, eu estou falando com vocês assim que é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. Quem não tem domínio próprio possui um demônio próprio. O que significa isso, gente? Se você não se domina, se você não diz não para as tuas seduções, para as tuas fraquezas, você está sendo influenciado pelo diabo. Ou você é influenciado pelo diabo, ou você é oprimido pelo diabo. Alguém influenciado pelo diabo, ouve o diabo e cai na conversa. Alguém oprimido pelo diabo, é o diabo em cima da pessoa, quase comandando essa pessoa. Ou você está possuído pelo diabo, é quando o diabo já está dentro de você. Possessão. Gente, eu já expulsei algum demônio na minha vida já. E vou te contar um aqui, que eu expulsei um demônio de uma pessoa uma vez, que era líder de célula. Tinha se desviado. E o diabo entrou de um jeito nele. Quando eu expulsei o demônio, quando eu orei por ele, manifestou o demônio, ele começou a se arrastar como uma cobra, assim, ó. Ele virou uma cobra no chão, assim, ó. E eu peguei, expulsei o demônio no nome de Jesus. Ele levantou e disse: aonde eu estou? Onde eu estou? Eu falei: querido, você estava com um diabo dentro do teu corpo. Você estava endemoniado. Mas como? Pois é. E depois fui descobrir que ele era líder de célula de uma igreja. Então tem muita igreja que bota a gente para liderar que está endemoniado. Pois é. Pois é. Mas tem pessoas que estão possuídas, outras estão oprimidas e outras são influenciadas. Por que isso, gente? Se você não consegue se dominar nas suas fraquezas, o diabo está te escravizando. Porque quem tem Jesus, gente, quem tem o Senhor Jesus na vida, a Bíblia fala o seguinte: e conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade, pastor? João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ou seja, se você está em Cristo, você vai vencer o diabo. Amém. Se você está em Cristo, você vai conseguir se dominar, porque o Espírito Santo vai te dar poder para dizer não. Amém. Agora, se você não busca, se você olha aquela série que eu já te falei, e tem essas práticas, é óbvio que o diabo vai te oprimir, pode te possuir, e daí você não vai ter como dizer não para as propostas. Então é assim. As propostas mundanas, as propostas diabólicas. Gente, só tem uma pessoa que não consegue dizer não para propostas diabólicas. Que dá para entender que ela não consegue dizer não, Fran. É alguém que tem demência mental. Uma pessoa que é débil mental, dá para entender, porque ela tem uma doença mental, e por isso ela não consegue se controlar. Gente, é justificável. Agora um ser humano que está saudável na sua mentalidade, nas suas emoções, e não consegue dizer não, é demônio mesmo. Então quem não tem domínio próprio, tem o quê? Muito bem, gente. 3.3 e último ponto. Domine sua vida em 3 esferas: pensamentos, sentimentos e ações. Immanuel Kant, que não é crente, era um filósofo, ele entendeu algo de Deus aqui. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, há razões para não fazer. Gente, como que eu sei que você tem, porque você pode se dominar? Se você está pensando em fazer algo, em cometer algo, que não pode ser postado no Facebook, que não pode ser falado no público, é certo que o que você vai fazer está errado. Se você está tendo uma proposta para fazer alguma coisa na tua vida, que você sabe, se você contasse para a tua família, contasse para a tua igreja, você seria envergonhado, seria reprovado, tenha certeza que você vai estar faltando com domínio próprio e errando nisso. Então, essa frase é muito interessante. Pessoal, então, nós temos que dominar a nossa vida em 3 esferas. Primeiro, pensamentos.
Gente, a Bíblia fala que você é o que você pensa. Alguns dizem que você é o que você come. Né? Parece que tem umas pessoas que comem tanto X, parece um X andando assim, né? Um pastel gigante, um arroz com feijão frito assim, gente. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que você é o que você pensa. Provérbios diz que a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Provérbios diz que a tua vida é dirigida pelo que você pensa. Mas veja só, gente, a Bíblia vai nos ensinar que o nosso pensamento é como se fosse uma direção das nossas ações. E o diabo, sabendo disso, ele só tem um poder para tentar derrubar você, que é o poder da sugestão. O diabo não pode, não tem poder para fazer com que você faça algo, mas ele tem só o poder de tentar fazer você tentar. Ele pode tentar você, mas derrubar você não pode. Sabe quem pode derrubar você? Você mesmo. Então o diabo vai sugerir algo nos teus pensamentos, e você tem o controle sobre eles. Você pode dizer sim para os teus pensamentos, ou não para os teus pensamentos. Você pode dizer sim, eu não aceito essa sugestão, porque ela está contra a palavra de Deus. Ou você pode aceitar, alimentar aquele pensamento, e finalmente esse pensamento vai se transformar no ponto 2 que eu trouxe ali, que é o sentimento. Se pensar é você pensar no caso, sentir é você querer fazer. Quando está no pensamento e desce do sentimento, aqui é um perigo. A Bíblia fala, Jesus disse, deu 2 exemplos, que se você olhar para uma mulher como o teu olhar impuro, desejando ela no teu coração, você já cometeu adultério com ela. Em outro lugar, ele vai falar bem assim, ó, se você olhar para o teu irmão com ódio, você já matou ele em teu coração. Ou seja, Jesus ensina que se você internaliza um pensamento, um desejo, e coloca aqui dentro enraizado, é só uma questão de oportunidade para você fazer. Então, depois do pensamento, depois do sentimento, finalmente então vem a ação. Existem provérbios chineses que falam assim, ó, plante um pensamento, colhe um hábito. Plante um hábito, colhe um caráter. Plante um caráter, colhe um destino. Nesses 3 pontos, poderia dizer assim, plante um pensamento, colhe um sentimento. Plante um sentimento, colhe uma ação. Você acha que a pessoa acorda de manhã cedo e pensa, pô, não tem nada para fazer, amor. Passa a arma, matar uma pessoa aí. Tem nada para fazer? Cidade está parada, não tem shopping. Vou matar alguém. Você acha que a pessoa consegue assim? Não. Tudo começou com um dia ele se irritou com alguém. Desgraçado. Vai ver. Passou uma semana. Gente, o Wellington Menezes de Oliveira, ele era um aluno de uma escola lá em Realengo, que matou 12 crianças no Rio de Janeiro. Quem conhece isso? Ninguém lembra desse cara? Foi horrível. Ele matou 12 crianças na escola, porque desde pequeno ele sofria bullying, sofria tiração. Os colegas brincavam, tiravam com a cara dele, e um dia ele pensou com ele, vou crescer e vou matar todos eles. E ele começou a jogar jogos de violência, começou a estudar sobre tiro, gente, passou quase 20 anos por aí. Ele foi naquela escola e saiu atirando em todo mundo. Você acha que uma pessoa levanta de manhã cedo e diz, pá, vou trair meu cônjuge hoje? Não tem nada a fazer. Gente, a pessoa que trai o seu cônjuge, ele arquitetou na mente, sentiu no coração e finalmente foi para ação. Então, pessoal, se tu quer se dominar, aprenda a fechar as janelas dos teus pensamentos. Se você quer se dominar, não deixe pensamentos descer para os teus sentimentos, para que eles desçam para as tuas ações. Por exemplo, gente, José no Egito, a Bíblia fala que ele estava trabalhando na casa de um homem chamado Potifar. E a mulher de Potifar deu em cima dele. A Bíblia fala que ele fugiu da mulher. Alguém conhece a história? Daí alguns pensam, pastor, ele fugiu do diabo. Ele fugiu do mundo. Ele fugiu do pecado. E eu digo para você o seguinte, ele fugiu dele mesmo. Se ele ficasse mais 5 minutos ali, provavelmente ele teria feito algo errado.
Portanto, se dominar é fugir de si mesmo. Dominar a si mesmo é fugir das tuas seduções. É fugir daquilo que te traz fraqueza. É se policiar nas áreas que você sabe que é fraco. Conclusão. Não é livre aquele que não obteve domínio próprio. Pitágoras. Gente, você só terá liberdade, como nós falamos no início dessa pregação, tenha domínio próprio e seja verdadeiramente livre, se você aprender a se dominar. Se você obedecer somente a Deus, você é livre. Se você dizer não para as propostas do diabo, você é livre. Se você dizer não para as propostas do mundo, você é livre. Ser livre é dizer não para o diabo. Ser livre é dizer não para o pecado. Ser livre é dizer não para o mundo. Ser livre é dizer sim para Deus, sim para a igreja, sim para a palavra, sim para a oração. Se você é obediente a Deus, você é livre. Se você domina a tua vida para não fazer nada que é contrário a Deus, você é livre. Amém, gente?